Olá, meu nome é Daniele dos Santos Souza, eu estou cursando Zootecnia na UFMT Campus Cuiabá, estou no sexto semestre e estou cursando a matéria de Histologia Animal e Biologia do Desenvolvimento, ministrada pelo professor Adelso Joel da Silva. Meu tema é gastrulação, reorganizando as células embrionárias. A gastrulação é o processo pelo qual movimentos altamente integrados de células e tecidos reorganizam as células da brástula. A brástula é integrada de numerosas células cujas posições foram estabelecidas durante a crivagem. Na gastrulação, essas células recebem novas posições e novos vizinhos, e é estabelecido o multifacetado plano do corpo do organismo. Para a formação dos órgãos endodérmicos e mesodérmicos, células são trazidas para dentro do embrião, ao passo que as percussoras da pele e do sistema nervoso são distribuídas na superfície externa. Existem 3 camadas germinativas: ectoderma externo, endoderma interno, mesoderma intersticial, e elas serão produzidas na gastrulação. Os movimentos da gastrulação envolvem o embrião inteiro, as migrações celulares e uma parte do organismo gastrulante. Devem estar coordenadas com outros movimentos simultaneamente. A gastrulação é variável no reino animal e poucos mecanismos estão envolvidos. Aqui vou falar os tipos de movimento. A epibolia é o movimento de camadas epiteliais que se espalham como uma unidade, para envolver as camadas mais profundas do embrião. Invaginação é dobrar para dentro de uma região de células, de semelhança à cavidade formada quando se empurra com o dedo a superfície de uma bola de borracha macia. Involução, movimentos de interiorização de uma camada externa em expansão, e se espalha na superfície interna das células externas remanescentes. Ingresso de células, migração de células individuais da camada superficial para o interior do embrião. Delaminação, separação de uma camada celular em 2 ou mais camadas, mais ou menos paralelas. Gastrulação e ouriço do mar. No ouriço do mar, a brástula tem uma única camada de mais ou menos 1000 células. As células derivadas de diferentes regiões do zigoto têm tamanhos e propriedades diferentes. Ingresso do mesênquima primário. Depois da eclosão da brástula, da membrana de fecundação, o seu hemisfério vegetal começa a se espessar e achatar. Nessa figura 1 aqui, em 9 horas, dá para perceber isso. No centro dessa placa vegetativa achatada, um aglomerado de pequenas células começa a se modificar. As células apresentam movimentos de vibração em sua superfície interna, estendendo e contraindo longos e finos processos achatados de filopódios. As células, então, se dissociam da monocamada epitelial e ingressam na blastocele. Na figura 1 também, aqui de 9 até 10 anos, onde ingressam aqui. Então, essas células são chamadas de mesênquima primária e são derivadas dos micrômeros. As 64 ou mais células mesenquimatosas primárias do ouriço são descendentes dos 4 blastômeros, que se formaram pela 4ª crivagem assimétrica. Foi feitos filmes com exposição contínua para seguir o movimento microscópico das células mesenquimatosas dentro da blastocele. No começo, parece que essas células se movem ao acaso, ao longo da superfície interna da blastocele, quebrando conexões filopódicas com a parede da blastocele. E então, essas células tornam-se localizadas dentro da provável região ventrolateral da blastocele. Na figura 2 é o desenvolvimento do ouriço do mar. Da letra A até a letra F, a gente pode ver a crivagem das células. Aqui na letra G é a brástula precoce com os cílios. Na letra I ela já está formando o tubo ciliar e o mesênquima primário. Aqui na J já tem o mesênquima secundário, o endoderma invaginante. As células mesenquimatosas primárias se fundem em cordões sinciciais, que formarão o eixo das espículas de carbono de cálcio de esqueleto larval. Aqui nessa figura 3, na letra A, é a fusão, né, se condensam e se fundem para formar as espículas aqui. Aqui a fusão para a formação dos cordões sinciciais. Aqui é as células em volta do arquêntero. E aqui também nessa letra D dá para ver as espículas formadas aqui. Estudos sugerem que a migração inicial das células mesenquiomatosas primárias é dirigido pela parede da blastocele e pelas fibrilas paralelas do material da matriz extracelular, que invadem a blastocele. As células mesenquiomatosas primárias parecem migrar ao longo da superfície da blastocele e são envolvidas no emaranhado dessas fibrilas.
Aqui nessa figura 4, nessa letra A, as células, né, irradiadas, e aqui na figura B é a migração das células, na figura B e C, a migração das células no estágio da grástula. Importância da lâmina extracelular no interior da blastocele. Eventos ocorridos no citoplasma e na superfície celular são fundamentais para o ingresso e migração das células mesenquiomatosas primárias. Gustafsson e Hoppert comentaram de um modelo em que o ingresso dos micrômeros se dá através de modificações em sua adesão e as outras células, e as matrizes celulares que os rodeiam. Depois, Fink e McCrae confirmaram medindo as forças de adesão dos blastômeros de ouriço do mar em relação à camada hialina e à lâmina basal, e outras células. Todas as células da blástula estão ligadas pela superfície externa à camada hialina, e a superfície interna ligada à lâmina basal secretada pelas células. Cada célula terá outra como vizinha, e foi verificado que futuros ectodermas e endoderma se ligam fortemente à camada de hialina, e na camada da lâmina basal, essa ligação não é tão forte assim. Micrômeros da blástula mostram um padrão parecido de ligação, porém esse padrão irá mudar na gastrulação. Nessa tabela aqui 6.1 mostra, o ectoderma e o endoderma gastrular, a ligação com o hialino é de 5 vezes 10 a menos 5 e com a lâmina basal é de 5 vezes 10 a menos 7. Enquanto outras células mantêm sua forte ligação à camada de hialina, as precursoras do mesênquima primário perdem a afinidade com essa estrutura e aumenta 100 vezes com a lâmina basal e matriz extracelular. Essa mudança de afinidade faz com que os micrômeros percam a ligação com a hialina externa e com as células circundantes. Então, são atraídos pela lâmina basal, migram para o interior da blastocele. Aqui nessa figura 5, tem a camada de hialina, a lâmina basal, E aqui a mudança de afinidade, faz com que essas células mesenquiomatosas primárias saiam, se solte da camada de hialina e vá para a lâmina basal. Quando estão dentro da blastocele, as células mesenquiomatosas primárias parecem migrar ao longo da matriz extracelular da parede da blastocele, estendendo seus filopódios à sua frente. A orientação das fibrilas ao longo do eixo pode estar guiando as células em sua migração, e existem 3 proteínas importantes nessa migração. A fibronectina é uma grande glicoproteína que é um componente das lâminas basais, incluindo a blastocele do ouriço do mar, e durante a gastrulação, a afinidade dos micrômeros por essa molécula aumenta muito. Tem o proteoglicanos sulfatados. Eles são encontrados na superfície das células mesenquiomatosas ingressantes e, se a síntese deles forem inibidas, as células mesenquiomatosas entram na blastocele, mas não continuam a migrar. E tem o ECM18, é encontrada nas matrizes extracelulares das células da blastocele, e é expressa somente durante a gastrulação. Bloquear ECM18 com anticorpos previne migração mesenquiomatosas primárias e invaginação secundárias do ectoderma. Os micrômeros conseguem saber quando parar seus movimentos e formar espículas perto do equador da blastocele. Assim, ele não depende somente dos sinais de orientação. As células mesenquiomatosas primárias se organizam em forma de anel em uma posição específica ao longo do eixo animal-vegetal e em 2 sítios perto do futuro lado ventral da larva. E muitas dessas células se agrupam para iniciar essa formação de espícula. Se um micrômero marcado de outro embrião é injetado na blastocele em gastrulação de um embrião de ouriço, ele migra para o local correto e contribui para a formação dessas espículas embrionárias. Nessa figura 6 aqui, dá para a gente ver, o agregados, aqui a formação de espículas, aqui também dá para perceber a formação de espículas bem nessa parte aqui. Se células mesenquiomatosas primárias de embrião mais velho são injetadas em gástrulas mais jovens, elas atrasarão sua diferenciação, migrarão como as células mais jovens e serão incorporadas normalmente no mesênquima do hospedeiro. Além disso, se todas essas células do hospedeiro são removidas antes da injeção de células mesenquiomatosas mais velhas, essas vão repetir os estágios iniciais de sua migração, formando um anel mesenquiomatoso e o esqueleto normalmente. Essa informação posicional é fornecida pelas futuras células ectodérmicas e suas lâminas basais.
Somente células mesenquiomatosas primárias são capazes de responder a esses sinais modeladores. É perceptível a existência de filopódios extremamente delgados e eles exploram e sentem a parede da blastocele. E eles contêm actina e não são locomotores, eles são sensores de ambiente. Nessa figura 7 aqui vai representar os filopódios. Primeiro estágio da invaginação do arquêntero. Enquanto ocorre a formação de anel de células mesenquiomatosas primárias no polo vegetal da blastocele, outras mudanças estão ocorrendo nas células que permaneceram na placa vegetativa. Essas células permanecem ligadas umas às outras e à camada de hialina do ovo e se movem para ocupar os vazios deixados pelo ingresso do mesênquima. E com isso, a placa vegetal se achata mais ainda e ela também se dobra para dentro e se estende até metade do caminho para a blastocele. E com isso, a invaginação para. E essa região invaginada é chamada de arquêntero e sua abertura é o blastoporo. Aqui na figura 8 dá para ver o blastoporo. Aqui nessa figura 9 dá para ver chegando da 10,5 até 11,5, chegando na metade da blastocele. Para invaginar as células, a camada de hialina é formada por duas lâminas, uma externa, formada de proteína e hialina, e uma interna, composta de proteínas fibropelinas. Então, células da placa vegetal secretam proteoglicano de condroitina sulfato na lâmina interna da camada hialina. Essa molécula, absorvente de água, incha a lâmina interna e não a externa, e isso causa envergamento da camada de hialina. Aqui nessa figura 10, é a camada de hialina, né? Aqui embaixo, as células de placa vegetal aqui, a lâmina interna e a lâmina externa, e aqui vai fazer esse envergamento da camada de hialina e as células da placa vegetal são empurradas para cima. Segundo e terceiro estágio da invaginação do arquêntero. Na segunda fase do arquêntero, ele se estende dramaticamente algumas vezes, triplicando seu comprimento. No processo de extensão, o largo e curto intestino rudimentar é transformado em um tubo longo e delgado, e não são formadas novas células. Para ocorrer a extensão, as células do arquêntero se reorganizam migrando uma sobre a outra e sofrendo um achatamento. Isso é chamado de extensão convergente. Aqui nessa figura 12 tem a graculação precoce, os brastoporos, e aqui a graculação tardia. Também os brastoporos, e vê que ele está se triplicando seu comprimento e formando o tubo. Em algumas espécies de ouriço, ocorre um terceiro estágio do alongamento. Essa fase é iniciada pela tensão propícia pelas células mesenquiomatosas secundárias que se formarão na ponta do arquêntero e lá permanecem. Aqui na figura 11 é a grácula intermediária. Nessa parte aqui, na letra A, as células mesenquiomatosas estão estendendo os seus filopódios. Aqui na letra B, os cabos do filopódio já estão conectando a parede da blastocele à ponta do arquêntero. As células mesenquiomatosas secundárias têm um papel em elevar o arquêntero até a parede da blastocele, durante a última fase, da invaginação. Os filopódios, quando encontram o alvo, aí sim param seus movimentos e isso a grácula fica contraída. As células secundárias mesenquiomatosas continuam a exploração e se afastam do arquêntero e encontram o tecido-alvo. E tem uma região destinada a se transformar na região ventral da larva, onde células secundárias mesenquiomatosas posicionam o arquêntero na região onde forma a boca. Quando o arquêntero encontra a parede da blastocele, as células mesenquiomatosas secundárias se dispersam no interior, onde irão proliferarem para formar órgãos mesodérmicos. Então se forma uma boca, que se fundirá a um tubo digestivo contínuo. Aqui nessa figura 13, é o interior da blastocele, na sua fase final da gastrulação. Gastrulação em peixes. A transição da brácula intermediária e a aquisição de motilidade celular. Durante o ciclo de crivagem, as divisões celulares perdem sua sincronia. Novos genes são expressos e as células se tornam móveis e essa transição da brácula é intermediária. E ela parece ser regulada pela relação entre a cromatina e citoplasma. Dependendo do peixe,
ele vai fazer essa transição da brástula intermediária em ciclo mais tarde ou mais cedo. Aqui vamos falar do peixe zebra, que ocorre isso durante o 10º ciclo de crivagem. Parece que alguma coisa na cromatina está removendo por titulação alguma substância do citoplasma. O primeiro movimento celular a ocorrer é a epibolia das células brastodérmicas sobre o vitelo. Na fase inicial, as células internas se movem para o exterior e se intercalam com células mais superficiais. Mais tarde, as células se movem sobre a superfície do vitelo, envolvendo completamente. Esse movimento ocorre por conta da expansão autônoma da camada sincicial do vitelo, dentro do citoplasma do hemisfério animal. A camada envolvente está fortemente ligada à camada sincicial do vitelo e é arrastada junto com ela, e as células mais profundas do brastoderma enchem o espaço entre a camada sincicial e a envolvente, enquanto a epibolia se desenvolve. A extensão da camada sincicial do vitelo tem uma rede de microtúbulos, e essa sua estrutura e radiação ou drogas que impedem a polimerização de tubulina e inibem a epibolia. Durante a migração dos outros lados do brastoderma, se torna mais grosso, e o outro estudo indica que lado delgado marca o sítio da futura superfície dorsal do embrião. Aqui nessa figura 14, a gente vê os movimentos celulares, o polo animal, né, a camada envolvente, que vai começar a envolver essas células, esse núcleo aqui. Aí aqui também ela já está na metade, aqui já está totalmente envolvida nessas figuras D e E. Formação das camadas germiniais. Depois que as células brastodérmicas cobrem a metade da célula do vitelo do peixe zebra, um espaçamento ocorre ao longo de toda a margem, e é chamado de anel germinativo, e contém uma camada superficial, o epibrasto, e uma camada interna, o hipobrasto. E não se tem conhecimento de como ele é produzido. Uma vez formado o anel, as células de ambos se intercalam no futuro lado dorsal do embrião para formar um espaçamento localizado, o escudo embrionário. Esse escudo pode organizar um eixo embrionário secundário quando transplantado em um embrião hospedeiro. Nessa figura 15 aqui, dá para a gente ver a extensão, aqui a formação do escudo embrionário, a epibolia, a célula do vitelo, aqui a involução. Quando as células realizam a epibolia em torno do vitelo, elas também estão evoluindo nas margens e convergindo anteriormente e dorsalmente em direção ao escudo embrionário. As células hipobrásticas do escudo embrionário convergem e se estendem anteriormente, finalmente estreitando-se ao longo da linha dorsal média do hipobrasto. Esse é o cordomesoderma, o primórdio da notocorda. As células adjacentes ao cordomesoderma, as células ataxiais, são as precursoras dos somitos mesodérmicos. A quilha neural é formada quando a convergência e a extensão. O epibrasto traz as células presuntivas do cérebro de todo o epibrasto para a linha média dorsal, e o resto do epibrasto se torna a pele do peixe. Aqui na figura 16, dá para ver essa formação do cordomesoderma. Gastrulação de anfíbios. Esse é um dos mais antigos estudos de gastrulação e, ao mesmo tempo, uma das mais novas áreas da embriologia experimental. Esse estudo foi complicado pelo fato de existir mais de um tipo de gastrulação nos anfíbios. Espécies diferentes empregam diferentes maneiras para atingir o mesmo objetivo. Nos últimos anos, a pesquisa mais intensa foi com os xenópodos, e vai ser dado ênfase nele. Movimentos celulares e a gastrulação de anfíbios. A brástula de anfíbios tem uma mesma tarefa que os seus amigos equinodermos e peixes, que é trazer para dentro aquelas áreas destinadas a formar órgãos endodérmicos, envolver o embrião com células capazes de formar o ectodermo e colocar as células mesodérmicas no lugar apropriado entre eles. Estudos mostram que as células da brástula de xenópodos têm diferentes destinos, conforme se encontram nas camadas profundas ou superficiais do embrião. No xenópodos, os precursores mesodérmicos existem somente na camada profunda, enquanto que o ectoderma e o endoderma se originam na camada superficial do embrião, e os precursores da notocorda e outros tecidos mesodérmicos estão localizados abaixo da superfície na região equatorial do embrião. Aqui nessa figura 17 é o estudo com algumas colorações de células que envolvem o embrião. Aqui é os destinos. Na exterior, que é o epiderma, endoderma do brastopólio, né, endoderma abaixo do brastopólio, e aqui na interior, que é o mesoderma lateral, a notocorda e o brastopólio. A gastrulação em embrião
de RAM é iniciada no futuro lábio dorsal do embrião. Nesse ponto, as futuras células endodérmicas locais invaginam, dando lugar à formação de um brastoporo em forma de fenda, e elas modificam sua formação dramaticamente. Aqui na figura 19, dá para a gente ver o lábio dorsal do brastoporo. Aqui tem o arquêntero, mesoderma e o endoderma. O corpo principal de cada célula é deslocado na direção interna do embrião, mas o contato com a superfície externa é mantido por um delgado filamento semelhante a um pescoço, e essas células são chamadas de garrafa e revestem o arquêntero inicial. A invaginação para a formação do arquêntero na RAM irá começar na zona marginal, próximo ao equador da brástula, onde se encontram os hemisférios animal e vegetal, e as células endodérmicas não são tão grandes e nem tão ricas em vitelo como os brastômeros do polo vegetativo. Aqui nessa figura 19, dá para ver o brastoporo, as células de garrafa e aqui a forma em pescoço. Aqui também dá para ver essa parte em forma de pescoço. A próxima fase da gastrulação envolve a involução das células da zona marginal, enquanto as células do polo animal sofrem epibolia e convergem no brastoporo. Quando as células marginais migratórias chegam ao lábio dorsal do brastoporo, elas se dirigem para dentro e migram ao longo da superfície interna das lâminas celulares externas, e com isso as células que constituem o lábio do brastoporo estão constantemente mudando. As próximas células são as cordomesodérmicas e elas formarão a notocorda, uma espinha dorsal mesodérmica transitória que é essencial para o início da diferenciação do sistema nervoso. Os brastoporos em expansão desenvolvem lábios laterais e finalmente um lábio ventral sobre o qual passam células percursoras adicionais mesodérmicas e endodérmicas. Com a formação, o brastoporo forma um anel ao redor das grandes células endodérmicas que permanecem expostas na superfície do polo vegetativo. E esse pedaço remanescente de endoderma é chamado de rolha ou obturador do vitelo. Aqui na figura 20 é a epibolia ectodérmica, aqui o lábio do brastoporo, o obturador do vitelo. Aqui também o lábio dorsal, lábio lateral, obturador do vitelo. Posicionando o brastoporo. A gastrulação não é um processo dependente no animal, e a preparação para a gastrulação já pode ser visualizada no momento de fusão do óvulo espermatozoide. O óvulo tem polaridade ao longo do eixo animal-vegetal e o destino dessas regiões pode ser previsto antes mesmo da fecundação. A superfície do hemisfério animal se transformará em células do ectoderma, que são pele e nervos, e o hemisfério vegetal formará as células do intestino e órgãos associados, e as células mesodérmicas serão formadas a partir do citoplasma interno ao redor do equador. O dorso ventral e o antero-posterior são especificados pelo deslocamento do citoplasma do zigoto durante a fecundação. O citoplasma interno permanece orientando em relação à gravidade devido à sua densa acumulação de vitelo, enquanto o citoplasma cortical gira 30 graus na direção do hemisfério animal por cima em direção ao ponto de entrada do espermatozoide. Essa rotação faz com que o eixo animal vegetal da superfície do ovo se desloque 30 graus. Esses movimentos citoplasmáticos ativam o citoplasma oposto ao ponto de entrada do espermatozoide e inicia a gastrulação. A sugestão de que deve ser possível ter dois sítios de iniciação de gastrulação se houver a combinação de rotação orientada pelo espermatozoide com uma rotação de ovo artificialmente induzida. Quando permitido que os ovos centrifugados se desenvolvessem em água normal, aparecem dois sítios de gastrulação, levando ao aparecimento de larvas gêmeas ligadas. Tem a hipótese de que essa produção de gêmeos é causada pela formação de duas áreas de interação. Um eixo se forma onde a rotação cortical normal deu origem às interações citoplasmáticas no pelo vegetal da célula. O outro eixo se forma onde o citoplasma, dirigido pela centrifugação, interage com os componentes do polo vegetal. Início da gastrulação. Nos anfíbios, ela é iniciada quando o grupo de células endodérmicas marginais na superfície dorsal da brástula penetram no interior do embrião. A superfície externa dessas células se contrai enquanto seus terminais internos se expandem. O comprimento apical basal dessas células aumenta bastante, dando origem à forma característica de garrafa. Na salamandra, essas células parecem ter um papel ativo nos movimentos iniciais da gastrulação. Foi observado que as células garrafa da gástrula precoce de salamandra poderiam aderir à lâmina de vidro e guiar movimentos da célula ligada a elas. Outro estudo mais convincente é que as células da zona marginal dorsal foram combinadas com o tecido endodérmico interno. Quando essas células foram removidas e colocadas nos respectivos tecido endodérmico interno, as células percursor do brastoporo formaram células garrafas e se aprofundaram abaixo da superfície do endodermo interno, como é mostrado na figura 24. As células endodérmicas e aí formam o suco do brastoporo. Mais ainda, ao se aprofundar e criar uma depressão, que é o suco do brastoporo.
No embrião da rã é um pouco diferente. Apesar das células de garrafa terem um papel de iniciação da evolução da zona marginal, ao adquirirem a forma de garrafa, elas não são essenciais para a continuação da gastrulação. A forma de garrafa é para iniciar a gastrulação e a construção das células, que puxa a zona marginal na direção vegetativa, enquanto empurra as células vegetais para. Após começar esses movimentos, as células garrafa do xenopus não são mais necessárias quando as células são removidas. Após sua formação, a involução do brastópolo e o fechamento continuam. O fator que faz o movimento das células para dentro do embrião parece ser a involução das células marginais subsuperficiais, mais que as superficiais. As células subsuperficiais, ou células da zona marginal involutiva profunda, se viram para dentro e migram em direção ao polo animal, ao longo das superfícies internas das células profundas remanescentes, e que a camada superficial forma o revestimento do arquêntero, unicamente porque ela está ligada às células profundas que estão migrando ativamente. A formação do mesoderma durante a gastrulação de xenopus. Antes de acontecer a involução através do lábio do brastoporo, as várias camadas de células da zona marginal involutiva profunda se intercalam radialmente para formar uma fina e larga camada. Ao mesmo tempo, as células superficiais se espalham, se dividindo e achatando. Quando as células profundas atingem o lábio do brastoporo, elas involuem para dentro do embrião e iniciam um segundo tipo de intercalação, que causa uma extensão convergente ao longo do eixo médio-lateral, que integra várias correntes mesodérmicas para formar uma longa e estreita banda. E com isso, a corrente mesodérmica continua a migrar em direção ao polo animal e a camada superposta de células superficiais são puxadas em direção ao hemisfério animal, formando o teto do arquêntero. A forca motivadora para a evolução vem então da camada profunda de células marginais e a intercalação radial e médio-lateral da camada de células profundas, para ser responsável pelo movimento contínuo do mesoderma para dentro do embrião. Migração do mesoderma involutivo. Durante o terço médio da gastrulação, a lâmina em expansão do mesoderma converge em direção à linha mediana do embrião e esse processo é dirigido pela intercalação médio-lateral de células ao longo do eixo antero-posterior, estreitando ainda mais a banda e no fim da gastrulação, a notocorda localiza centralmente se separa do mesoderma somítico em ambos os lados e as células sofrem alongação separadamente, e essa extensão convergente do mesoderma parece ser autônoma, pois os movimentos ocorrem mesmo se essa região do embrião é isolada do resto. Durante a gastrulação, o polo animal e as células da zona marginal não evolutiva expandem-se por epibolia, cobrindo todo o embrião e a porção dorsal das células expande-se para rapidamente que a porção ventral e assim causa o movimento dos lábios do brastoporo em direção ao lado ventral. E assim o resto do mesoderma do corpo, que irá formar coração, rins, sangue, ossos, outros órgãos, vai entrar através do lábio ventral e lateral para criar o manto mesodérmico. O endoderma é derivado das células da zona marginal evolutiva superficial, que formam o revestimento do teto do arquêntero e das células vegetativas subbrastoporais, que se tornam assoalhos no arquêntero. O mecanismo principal de epibolia na gastrulação do xenópolis parece ser o aumento do número de células acoplada a uma concomitante integração de várias camadas profundas em uma só. Durante a gastrulação precoce, 3 rodadas de divisão celular aumentam o número de camadas de células profundas no hemisfério animal, e ao mesmo tempo completa a integração de numerosas células profundas em uma camada. A camada mais superficial se expande por divisão, achatamento celular, e resultado dessas expansões é a epibolia das células superficiais e profundas do polo animal e regiões marginal são involutivas sobre a superfície do embrião. Aqui na figura 26 é o teto da blastocele, as camadas sendo aumentado seu número de células. Gastrulação em aves. Formação do hipobrasto e epibrasto. Células centrais do brastodisco são separadas do vitelo por uma cavidade subgerminativa. Parecem mais claras e por isso o centro do brastodisco é chamado de área pelúcea. E em contraste, as células da margem da área pelúcea parecem opacas. Devido ao seu contato com o vitelo, formam a área opaca. As células que permanecem na superfície formam o epibrasto e outras células migram individualmente para a cavidade subgerminativa, para formar as ilhas de poliinvaginação, um arquipélago de aglomerados desconectados contendo cada um de 5 a 20 células. Para formar o epibrasto secundário, células da margem posterior do brastoderma migram
em direção anterior, para se juntar às ilhas de polivaginação. O braçoderma de duas camadas tem as camadas unidas na margem da área opaca, e o espaço entre as camadas é um blastocele. As células do hipobrasto formam porção de membrana externa, especialmente o saco vitelínico e o pendúculo, que a liga a massa do vitelo ao tubo digestivo endodérmico, e todas as três camadas germinativas do embrião propriamente dito são formadas nas células epibrásticas. Aqui nessa figura 27, a formação do braçoderma tem a área opaca, aqui o espaço subgerminativo, o epibraço, a zona marginal posterior. Aqui também mostra a área opaca e aqui mostra a área pelúcida. Formação da linha primitiva. A linha primitiva é uma estrutura majoritária na gastrulação e ela é visível inicialmente como um espaçamento de uma camada de células do epibraço na região posterior do embrião. Esse espaçamento é causado pelo ingresso de células mesodérmicas do epibrasto para dentro da blastocele e pela migração de células da região lateral do epibrasto posterior em direção ao centro. E essa linha se estende de 60% a 75% do comprimento da área pelúcea e marca o eixo anteiro-posterior do embrião. Enquanto estão formando a linha primitiva, se forma uma depressão na linha chamada de fenda primitiva e serve como um blastoporo e através dele que as células migratórias passam para a blastocele. Na ponta anterior da linha primitiva há um espaçamento regional de células chamado nódulo primitivo ou nódulo de Hense. O centro desse nódulo contém uma depressão em forma de funil e assim as células passam para a blastocele. Células migrando através do nódulo de Hense passam para dentro da blastocele formando o intestino anterior, o mesoderma da cabeça e a notocórdia. Aqui nessa figura 28 dá para ver aqui a área opaca, a área pelúcea, a linha primitiva aqui, tomando a forma, aqui também. Aqui dá para ver o nódulo de Hense, também a área peluda, a área opaca e o suco primitivo. Aqui também dá para ver o nódulo de Hense. Migração através da linha primitiva, formação do endodermo e mesodermo. As células hipobrásticas estão confinadas a uma região na porção anterior da área pelúcea. E essa região, chamada de crescimento germinativo, não forma estruturas embrionárias, mas contém precursores das células germinativas que mais tarde migram através dos vasos sanguíneos até as gônadas. Essas células de ingresso precoce se movem todas anteriormente, empurrando para cima a região médio anterior do hipobrasto, a fim de formar o processo cefálico. As células continuam a migrar e, quando entram na blastocele, elas se separam em duas correntes. Uma se move mais profundamente e encontra o hipobrasto em sua região mediana, deslocando as células hipobrásticas para os lados, e elas darão origem a todos os órgãos endodérmicos do embrião. A segunda corrente se espalha através da blastocele com uma camada frouxa e dá origem à porção mesodérmica do embrião. Outra fase da gastrulação é quando a linha primitiva começa a regredir, movendo o nódulo de Hense de uma posição próxima do centro da área pelúcea para uma posição mais posterior. Ela deixa em seu lugar o eixo dorsal do embrião e o processo cefálico. E então o nódulo regride para sua posição mais posterior, formando a região anal. Uma consequência do processo de gastrulação, os embriões da ave têm uma maturidade de desenvolvimento, enquanto células das porções posteriores estão gastrulando, as porções anteriores já estão começando a formar órgãos. Chegando ao fim da gastrulação em aves, o ectoderma envolveu o vitelo, o endoderma substituiu o hipobrasto e o mesoderma se posicionou entre essas duas regiões. Mecanismos de gastrulação em aves. O papel do hipobrasto é a formação dos eixos embrionários. O eixo dorsal ventral é crítico para a formação do hipobrasto e para o contínuo desenvolvimento do embrião. Esse eixo é estabelecido quando as células em crivagem do brastoderma produzem uma barreira entre a albumina básica, acima do brastodisco, e o espaço subgerminativo abaixo do disco. Quando o ovo gira o oviduto abaixo, ele gira e o citoplasma deve se tornar a camada celular está sempre girando para baixo, mas é deslocado para cima pelo vitelo, mais denso, e com isso a porção mais alta do brastodisco se transforma na ponta caudal do brastoderma, a parte onde começa a gastrulação. Assim, os eixos anteiro, posterior e desolateral são determinados antes da gastrulação, enquanto o óvulo está lentamente rolando o oviduto. O brastoderma do embrião da galinha age como um sistema único para formar um único embrião. Se ele é separado em dois, cada um tendo sua zona marginal, cada parte forma seu próprio embrião. E o controle disso acontece na zona marginal posterior,
a região onde começa a formação do hipoblasto, e essas células também impedem que outras regiões marginais induzam seu hipoblasto. Gastrulação em mamíferos. Modificações para o desenvolvimento dentro de outro organismo. A maioria dos mamíferos evoluiu para uma estratégia de desenvolvimento dentro da própria mãe. O embrião vai obter seus nutrientes diretamente da mãe e não depende de vitela armazenada. E essa evolução precisou de uma reestruturação na anatomia maternal, como também desenvolvimento de um órgão fetal capaz de absorver esses nutrientes maternos. A placenta é um órgão fetal e é derivado primeiramente de células trofoblásticas embrionárias e é suplementado por células mesodérmicas derivadas da massa celular interna. A formação do hipoblasto é a primeira segregação de células dentro da massa celular interna. Essas células se separam da massa celular interna para revestir a cavidade da blastocele, onde elas se originam, a endoderme e do saco vitelino. Essas células não produzem partes do organismo neonato. O tecido da massa celular interna remanescente acima do hipoblasto é agora chamado de epiblasto. E as células do epiblasto são separadas por pequenas fendas que aderem para separar o epiblasto embrionário das outras células, as quais formam o revestimento do âmato. Quando completado o revestimento, ele se enche com uma secreção chamada de fluido amniótico, que vai servir como absorvente de choques para o embrião em desenvolvimento. O epiblasto parece conter todas as células que darão origem ao próprio embrião e alguns aspectos semelhantes ao da ave. O mesoderma e o endoderma dos mamíferos migram através da linha primitiva, enquanto isso ocorre, as células do epiblasto deixam de expressar ecaderina, que mantém as células unidas, e elas migram como células individuais. Essas células migrando através do nódulo de Henle dão origem à notocorda, e elas podem ser vistas como uma banda de células pequenas e ciliadas, se estendendo para cima do nódulo de Henle e formando a notocorda, convergindo mediamente e se dobrando em uma direção dorsal com afastamento do teto do intestino. O mesoderma se forma de células anteriores à linha primitiva. Em alguns casos de Crohn, de células dão origem a descendente em mais de uma camada embrionária, ou para ambos os derivados embrionário e extraembrionário. Aqui na figura 29 mostra como que vai ser essa formação do hipoblasto. Formação de membrana extraembrionária. Essas membranas embrionárias vão produzir tecidos para fazer com que o feto consiga sobreviver dentro do útero da mãe. Essas células são trofoblásticas, que dão origem à população de célula, onde a divisão nuclear se dá em ausência da citocinese. O tipo inicial de células trofoblásticas constitui uma camada chamada de citotrofoblasto, e o tipo de células multinucleadas forma o sinciotrofoblasto. O citotrofoblasto adere à parede uterina através de uma série de moléculas de adesão, e elas também contêm enzimas proteolíticas que lhe permitem entrar no útero e remodelar os vasos sanguíneos. O sinciotrofoblasto parece promover a progressão do embrião para dentro do útero, e a atividade proteolítica cessa após a 12ª semana de gestação, e o útero supre essa área com vasos sanguíneos que por fim entram em contato com sinciotrofoblasto. Pouco depois do tecido mesodérmico se estende para fora do embrião em gastrulação. O pedúnculo de conexão que liga o embrião ao trofoblasto forma os vasos do cordão umbilical. O órgão constituído de tecido trofoblásticos e mesoderma contendo vasos sanguíneos é chamado de córeo. Aqui nessa figura 31 é a relação entre a vilosidade e o sangue materno. Aqui o embrião vai estar coberto pelo âmnion e vai estar protegido pelo córeo. Aqui também dá para ver as vilosidades crônicas, né, onde vai conseguir fazer essa troca do feto para a mãe. Essas vilosidades contêm os vasos sanguíneos e permite o córeo ampliar a área exposta ao sangue materno. Assim, apesar de não haver fusão do sistema circulatório materno e fetal, a difusão de substâncias solúveis pode ocorrer através das vilosidades. Dessa maneira, a mãe proporciona nutrientes e oxigênio ao feto e o feto envia seus produtos descartáveis para a circulação materna. Os vasos sanguíneos das vilosidades crônicas são formados do mesoderma extraembrionário, que penetra nos pequenos montes de tecido citofoblásticos, chamados vilosidades primárias, e as estruturas resultantes as vilosidades secundárias, e se formam na 2ª semana de gestação, e no fim da 3ª semana uma parte desse mesoderma extraembrionário produz vasos sanguíneos, e essas são as vilosidades terciárias e estão aptas a trazer nutrientes e oxigênio da mãe para o embrião. Na gastrulação se observa uma série de movimentos celulares pelo qual os blastômeros do estágio de crivagem são rearranjados e começam a interagir com seus vizinhos. Nos mamíferos tem células precursoras do mesoderma e do endoderma, que vão para dentro do corpo.
e envolver o embrião com precursores ectodérmicos. E cada tipo de organismo foi capaz de resolver uma maneira de conseguir esse objetivo. E assim, o palco está pronto para a formação dos primeiros órgãos. E essas são as referências bibliográficas.